Meu amigo Carlos Zacarias, não sei se você ouviu a Marta Suplicy falando da psicopatia de Bolsonaro. Achei ela perfeita. Ele não se comove, não derrama uma lágrima. A rede nacional para ele é apenas para se politizar, mais nada. Não se lamenta em um minuto. 570 mil mortos, uma gota de remorso. Ele é doente, Zacarias. Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia, Camille, equipe do Estúdio Ouvinte da Metrópole. Eu ouvi a entrevista de Marta Suplicy agora, não tinha visto antes. Zé Eduardo, você tem razão, e acho que Marta, em grande medida, tem razão. O Bolsonaro tem traços de psicopatia. Eu não sou psicólogo, não sou especialista, sou um historiador, mas como estudioso da política, como estudioso do fenômeno do bolsonarismo, eu não desdenho da importância da gente conjugar o estudo histórico, a sociologia, a psicologia de massa. Zé Eduardo, quando Hitler chegou ao poder na Alemanha em 1933, em 1934, William Reich escreveu A Psicologia de Massas do Fascismo. Porque para Reich não era possível explicar, não havia uma explicação racional sobre o fato de que uma figura abjeta, uma figura muito estranha ao mundo da política, um cabo do exército que tinha servido na Primeira Guerra Mundial e tinha tido um ferimento de guerra, uma situação de estresse que o levou a ficar cego, assumisse a direção política de um país e colocasse milhões de pessoas em torno de si, né? Milhões de pessoas que depois passaram a apoiar o absurdo. Reich escreveu esse livro em 1934, A Psicologia de Massas do Fascismo, mas a explicação psicológica sobre o narcisismo de Hitler, né? Que é um reflexo de uma insegurança profunda do próprio Hitler e de um ressentimento massivo da população alemã, um ressentimento em relação ao Tratado de Versalhes, à Primeira Guerra Mundial, o ônus todo que a Alemanha pagou. Isso está na origem da explicação da ascensão de Hitler, né, e de toda a falta de empatia, toda a característica destrutiva da sua personalidade autoritária, que dirigiu a Alemanha até 1945, quando ele se suicidou naquelas condições. Então, não, eu, como historiador, eu não acho que a explicação sobre Bolsonaro ela deve se reduzir à psicologia, né? Eu, inclusive, estimo que a gente não torne Bolsonaro incapaz, porque se nós tornarmos Bolsonaro incapaz, com todos os traços de incapacidade que ele mostra aí, nós vamos dizer que ele é um inimputável, ou seja, que ele não pode pagar pelos crimes que ele cometeu. Porque se ele for caracterizado como um psicopata, alguém que não consegue perceber o que é o bem e o que é o mal que ele está fazendo, né? Como, por exemplo, o Adélio Bispo de Oliveira foi caracterizado como uma pessoa incapaz, né? E não é punido é punido porque deu a facada em Bolsonaro, supostamente deu a facada em Bolsonaro, mas ele não é punido nos termos da lei que julga as pessoas capazes. Então, se Bolsonaro for considerado incapaz, ele vai ser enquadrado de uma outra forma. Eu acho que Bolsonaro tem que responder pelos crimes que ele cometeu, esse traço de falta de empatia, de desejo de morte, né, esse recurso permanente à escatologia. Veja que Bolsonaro não passa uma semana sem ele falar de fezes, né, de excrementos, né, sem ele fazer referências a órgãos sexuais, né, ao ânus da pessoa, que é inclusive um traço do guru dele, né, que é a figura de Olavo de Carvalho, que esteve no Brasil internado pelo SUS, né, ele mora nos Estados Unidos, mas esteve no Brasil internado pelo SUS, passou mais de 10 dias internado, nós pagando o tratamento de Olavo de Carvalho, para daqui a pouco ele sair de novo do país e ficar destruindo o país, destruindo a ciência, destruindo os professores, destruindo o SUS, destruindo a universidade que o acolheu, que foi a USP. Então, esses traços todos, Eduardo, são características deste país que viu a figura de Bolsonaro ascender, essa figura sem empatia, essa figura com traços de psicopatia, traços narcisísticos, que são expressão da sua insegurança. Essa insegurança, ela que é o traço maior da ameaça ao país. Você veja, Bolsonaro não ameaça quanto mais ele se fortalece, ele mais ameaça o país, quanto mais fraco ele se sente. Né? Os criadores de cachorro sabem. Uma vez eu tive um cachorro, né, e fui estudar um pouco para poder escolher o cachorro que eu ia ter, e a recomendação que os criadores dizem é assim, quando você for ver uma ninhada, uns filhotes de cachorro, você não deve pegar aquele cão que é o mais medroso, porque o mais medroso é aquele que morde o dono. Então, Bolsonaro age como um cão acuado, um cão temeroso, que morde qualquer um. Então, ele ataca os aliados, ele ataca os adversários, ele permanece atacando o Supremo,
ele permanece atacando as instituições, e o resultado do ataque às instituições, felizmente, as instituições começam a responder à altura. A prisão de Roberto Jefferson, que você citou aí, é uma resposta da instituição ao bolsonarismo, que ameaça o país com o caos, que quer levar o país a uma guerra civil no ano que vem, e nós precisamos impedir que isso aconteça, né? Primeiro, temos que tirar Bolsonaro do governo do Brasil pela via da lei, e depois julgá-lo não como incapaz, mas como responsável pelas 570 mil mortes até o momento, pelo negacionismo, pela corrupção da vacina, por tudo aquilo, por todo esse caos que Bolsonaro e o bolsonarismo criou, que não se refere só, que não se resume só ao plano da saúde. Eu, como sou professor universitário, tenho visto aí a questão da educação, né? O ministro da Educação, o Milton Ribeiro, falou coisas absurdas essa semana, ou seja, o país está sendo devastado, Zé Eduardo, e as pessoas precisam acordar o quanto antes para a gente salvar o país até 2022, porque não sei se a gente sobrevive até lá. Esse é o nosso medo. Zacarias, muito obrigado. A gente volta para a semana. Valeu? Ok, Zé Eduardo, bom dia para você, bom dia, ouvinte da Metrópole.